Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós iniciaremos aí a parte da estatística, né? Falando sobre a organização de dados. A parte da estatística que eu deixei aí por último no nosso planejamento anual, tá bom, turma? O que representa a estatística? Agora nós vamos conhecer o melhor ramo da matemática, chamado de estatística. Veja algumas situações em que a estatística é muito útil para fazer projeções, por exemplo, para estimar o número de habitantes que o planeta Terra terá no ano 2050, né? Primeiro nós precisamos obter os dados sobre o crescimento da população nos últimos anos. Em seguida, organizar esses dados e finalmente analisá-los para tirar uma conclusão, fazer uma projeção daqui a longos anos, né? Como se comportará o crescimento da população da Terra daqui até o ano 2050. Para conhecer necessidades, por exemplo, as empresas se utilizam de pesquisas e dados estatísticos para lançar um novo produto, né? Para saber se aquele produto tem aceitação no mercado, se ele vai vender bem ou não. Enfim, para isso e muitas outras coisas nós utilizamos a estatística, tá bom? Para conhecer opiniões em uma pesquisa para acompanhar a intenção de voto na eleição para prefeito de uma cidade, por exemplo, inicialmente colhem-se os dados, ou seja, a intenção de voto de um grupo da população previamente escolhido. Em seguida, esses dados devem ser organizados para finalmente serem submetidos a uma análise. Considerando os primeiros votos apurados, chamamos de dados organizados, em uma eleição, é possível fazer uma projeção dos resultados dessa eleição, que no caso é a análise dos dados, tá? Então a estatística trata do conjunto de métodos utilizados para obtenção de dados, sua organização em tabelas e gráficos e sua análise. Primeiro nós vamos falar da coleta, da obtenção, depois nós vamos falar na organização e análise. A estatística hoje está presente em quase todas as atividades do ser humano. E não é para menos. Com base na análise dos dados coletados e organizados, é possível, em muitos casos, prever determinadas tendências que auxiliam na tomada de decisões, permitindo elaborar um planejamento mais adequado. Vamos falar só um pouco mais aqui da história da estatística, né? As primeiras estatísticas foram realizadas pelos governantes das grandes civilizações antigas com a finalidade de registrar os bens que o Estado possuía. 3 séculos antes do nascimento de Cristo, já se faziam censos, mas a palavra estatística apareceu pela primeira vez somente no século XVIII, sugerida pelo alemão Gottfried Achmel, 1719 a 1772. Alguns autores consideram 4 períodos na história da estatística. O primeiro período, após a queda do Império Romano em 476, praticamente um milênio se passou sem que se conhecessem estatísticas importantes. O segundo período, no século XVII, na Inglaterra, já se analisavam grupos de observações numéricas relativas à saúde pública, nascimento e ao comércio. O terceiro período, o desenvolvimento do cálculo das probabilidades, também no século XVII, veio dar novas dimensões às estatísticas. 3 nomes importantes estão ligados a esse período: Fermat, Pascal e Huygens. O quarto período tem início uma dependência dos diferentes ramos do saber relativamente à estatística. 2 nomes estão associados a esse desenvolvimento. No caso, Ronald Fisher e Carl Pearson. Aqui um retrato, né, de um grande matemático que deu grandes colaborações aí na parte da estatística, que é o Pierre de Fermat.
Chegou a hora de organizar um grupo de dados em tabelas e construir gráficos com base nesses dados. Para isso, você vai usar alguns conteúdos, tais como fração, porcentagem, proporcionalidade, ângulo central e sistema de coordenadas cartesianas. É por isso que eu deixei esse conteúdo exatamente para o final, né? Porque nós vamos precisar utilizar todo esse conhecimento aqui para aplicar dentro da estatística, ok? Como organizar os dados em tabelas? Suponha que você tenha reunido uma série de informações, uma série de dados sobre determinado assunto. O próximo passo é organizar essas informações. Para isso, geralmente nós utilizamos tabelas de dados. Mas como organizar essas tabelas? Vamos ver aqui a seguinte situação. A classe de Denis tem 40 alunos. Desses, 16 preferem voleibol, 24 preferem futebol. Podemos construir uma tabela quanto à preferência por esportes desse grupo. Primeiro passo, damos um título à tabela que explique o tipo de informação que ela contém. Nesse caso, o título poderia ser número de alunos segundo a preferência esportiva. Segundo passo, escrevemos em cada coluna o tipo de informação que ela contém. Aqui o título, aqui o esporte, aqui o número de alunos e aqui a taxa percentual, tá bom? Cada coluna possui uma informação aí a se oferecer. Terceiro passo, preenchemos as colunas com as informações, com os dados do que a gente dispõe. Na coluna taxa percentual, basta calcular quantos por cento, 24 e 16, representam do 40. Isso aí tem várias maneiras de calcular, né, turma? Vocês podem fazer por fração, por regra de 3, tá? E por aí em diante. Por exemplo, 40 representa 100%, 24 vai corresponder quanto? X. Faz uma regra de 3 e descobre. Ou então você divide 24 por 100. Acha na forma decimal e depois passa para porcentagem, tá? Vocês podem fazer também dessa maneira, né? Então, na primeira coluna escrevemos voleibol e futebol. Na segunda coluna escrevemos o número de pessoas que preferem cada esporte. Na terceira coluna escrevemos a taxa percentual do número de pessoas que escolheram cada esporte em relação ao número total de pessoas. Então, aqui, no quarto passo, escrevemos a fonte de onde os dados foram obtidos. Nesse caso, poderia ser, por exemplo, a classe de Denis. Fonte super importante, tá, pessoal? Para quando se for fazer uma pesquisa, por exemplo, e utilizar essa tabela como referência, saber qual a fonte da tabela, né? Então nós temos aqui, ó, esporte, voleibol e futebol. Número de alunos, 16 no vôlei e 24 no futebol, dá um total de 40 alunos. 16 dos 40 representa 40% e 24 dos 40 representa 60%, fechando um total aqui de 100%, tá? Então, na construção de tabelas, os dados devem ser espaçados para que possam ser analisados mais facilmente. Os traços horizontais também ajudam na visualização da tabela. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, tá? Observem aí na agenda a atividade de vocês. Depois nós vamos trabalhar aqui com uma pesquisa, né? Nós vamos fazer uma pesquisa virtual para construir tabelas. Vou ensinar vocês ainda como se constrói gráficos, tá bom? Vou apresentar aqui alguns programas para vocês para a construção de gráficos e vários tipos de gráfico que nós vamos analisar aí, tá certo? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.